A viúva foi jogada no chão após ver o marido morto, até que o fazendeiro pobre surgiu. Você já imaginou perder o grande amor da sua vida de uma forma cruel e inesperada, e no mesmo instante ser jogada no chão, sem ninguém para te estender a mão? Pois foi isso que aconteceu com Letícia, numa pequena cidade do sertão baiano, no fim do século XIX. Mas espere, porque o que aconteceu depois vai te deixar em choque. Fique comigo até o final dessa história. Você não vai acreditar no desfecho. E antes de começar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque só assim você não perde nenhuma dessas histórias fortes que tocam a alma e fazem a gente refletir sobre a vida. Era uma madrugada abafada, na pequena cidade de São Raimundo, sertão da Bahia, ano de 1895. As ruas de terra batida dormiam em silêncio, apenas quebrado pelo latido distante de um cachorro. As casas simples, de taipa e madeira, guardavam famílias inteiras recolhidas ao descanso. De repente, um estouro seco rompeu a calmaria. O som de um tiro ecoou pelo vilarejo como um trovão no céu seco. Poucos segundos depois, um grito de mulher rasgou a noite. Meu Deus, não! Não! Pelo amor de Deus! Era Letícia, jovem de apenas 22 anos, que corria desesperada para a porta da venda, onde o corpo do marido jazia no chão, ensanguentado. A lamparina fraca iluminava o rosto dele, ainda quente pela vida que se esvaía. Ela caiu de joelhos, o vestido branco de missa manchado de vermelho, e abraçou o corpo, sem acreditar no que via. Seu choro ecoava por cada canto daquela rua deserta. Levantar! Pelo amor de Deus, volta para mim! Não me deixa sozinha! Gritava, sacudindo o marido sem resposta. As janelas começaram a se abrir aos poucos, vizinhos espiando com medo. Ninguém ousava se aproximar. Todos sabiam que a morte não fora acaso, mas fruto das mãos de gente poderosa. O sino da igreja tocou, chamado pelo desespero de Letícia. A madrugada virou cenário de tragédia, e a cidade inteira acordaria, para comentar o mesmo nome ao amanhecer. E eu te pergunto, o que poderia acontecer com uma mulher tão jovem, de luto tão profundo, abandonada à própria sorte no meio de um sertão dominado pelo medo? O sol ainda nem havia nascido quando a notícia já corria de boca em boca. Letícia estava viúva, uma moça tão jovem que há menos de um ano tinha subido ao altar vestida de branco. Agora era lembrada não como noiva, mas como viúva. As mulheres da cidade cochichavam na beira do poço, enquanto puxavam água. Coitada, tão nova e já marcada pela dor. É castigo ou destino, dona? Perguntava outra, ajeitando a lata na cabeça. Não sei, mas quando o poderoso mexe seus pauzinhos, ninguém escapa. Na casa simples onde morava, Letícia estava sentada ao lado da cama, sem forças nem para trocar a roupa suja de sangue. Os olhos vermelhos de tanto chorar, a respiração curta, o peito doía como se tivesse levado um golpe de faca. Um amigo da família, o velho seu Baltazar, entrou devagar, chapéu respeitoso. Minha filha, a dor é grande, eu sei, mas o mundo não vai ter piedade. Você precisa se levantar, tem que cuidar da sua casa, das suas terras. Letícia ergueu os olhos marejados. Seu Baltazar, eu nem sei viver sem ele. Eu não consigo respirar nesse lugar vazio. Ele suspirou fundo, como quem já vira muitas tragédias na vida. O mundo é cruel com as mulheres sozinhas, minha filha. Se prepare, porque agora vai ter gente de olho em você e no que é seu. Do lado de fora, os vizinhos passavam em frente à casa em silêncio, espiando por trás das cortinas. A cada passo, ela sentia o peso dos olhares e dos julgamentos. Já diziam que o destino dela estava selado. Perderia tudo, porque mulher sozinha naquele sertão era sinônimo de presa fácil. Letícia fechou a porta com força, encostou-se à parede e murmurou para si mesma. Se querem me ver no chão, vão ter que lutar comigo. Eu não vou desistir. E assim, a dor da viuvez se transformava em algo novo.
Uma mistura de medo, coragem e raiva. Mas mal sabia Letícia que nas estradas empoeiradas que cortavam São Raimundo, um homem humilde, forte e esquecido pela sorte se aproximava do seu destino. E aproveitando, me diga, de que cidade vocês estão assistindo essa história? Quero muito saber até onde ela está chegando. Enquanto o luto de Letícia se espalhava como uma nuvem negra sobre São Raimundo, pelas estradas empoeiradas daquele sertão, seguia um homem em silêncio. Seu nome era Caetano, de apenas 26 anos. Era um fazendeiro pobre, mas com corpo de ferro forjado pelo trabalho duro e músculos que pareciam esculpidos pelo sol e pela enxada. Vivia sozinho, cuidando de um pequeno pedaço de terra arrendado, que mal lhe rendia o sustento. Quem o conhecia dizia que ele tinha alma boa, mas a vida não lhe dera sorte. Nunca fora herdeiro de nada, nunca tivera riqueza, e o pouco que possuía era fruto do suor que escorria pelo rosto a cada dia de trabalho. Naquele dia, ao chegar perto da cidade, ouviu burburinho. Mataram o marido da moça Letícia. Dizem que foi mando do coronel Vicente. Caetano parou no meio da estrada, o chapéu de couro protegendo os olhos do sol que já castigava. O nome dela não lhe era estranho. Já a tinha visto de longe, em festas da cidade, sorridente ao lado do marido. Mas agora, imaginá-la sozinha, em pranto, fez nascer dentro dele uma mistura de compaixão e indignação. Decidiu seguir até a venda, onde ainda estavam marcas de sangue no chão batido. Ficou parado, observando a cena que a madrugada havia deixado para trás. O povo passava apressado, sem coragem de olhar nos olhos dele, como se o medo fosse maior que a própria vida. Um conhecido, seu maneco, aproximou-se e comentou em voz baixa: Caetano, cuidado! Quem mete o nariz nesse assunto pode não viver para contar. Caetano respondeu firme com a voz carregada de raiva contida: Eu já vi demais nesse sertão para fingir que não escuto. Mulher viúva não devia ser tratada como presa fácil. Se esse coronel pensa que pode tudo, ainda vai ter que provar. Seu maneco balançou a cabeça, preocupado. Você é forte, rapaz, mas a força do braço não vence as armas de jagunço. Mesmo assim, Caetano não se deixou intimidar. Montou no cavalo e seguiu em direção à casa da viúva. No fundo do peito, algo lhe dizia que aquele encontro mudaria para sempre sua vida. Na varanda, Letícia estava sentada, ainda de preto, com os olhos perdidos no horizonte. O vento quente balançava seus cabelos claros, e a dor, no olhar dela, era mais pesada que qualquer seca. Caetano desceu do cavalo, retirou o chapéu com respeito e falou baixo, mas com firmeza: Dona Letícia, sei que a senhora não me conhece de perto, mas se me permitir, quero ajudar. Sei o peso da terra, sei lidar com gado, e não quero nada em troca. Só não posso ver a injustiça tomar conta do seu destino. Ela levantou os olhos desconfiada. A voz dela saiu fraca, embargada pelo choro. Todos têm medo. Por que você seria diferente? Caetano respirou fundo, como quem trazia de dentro uma verdade maior que ele. Porque quem já perdeu tudo, Dona Letícia, não tem mais o que temer. Naquele instante, mesmo envolta em dor, Letícia viu no olhar daquele homem algo que não encontrava há muito tempo: coragem sincera. E assim, o caminho de dois destinos marcados pela perda começou a se cruzar. Enquanto Letícia tentava juntar os cacos da vida, rumores cresciam como erva daninha pelas ruas de São Raimundo. A cada esquina, cochichavam: o marido dela não havia morrido por acaso. Na venda, homens jogavam baralho e falavam em voz baixa, temendo que Paredes também tivessem ouvidos. Aquilo não foi briga de bêbado nem assalto, foi mando do coronel Vicente. Mas por quê? Perguntou um mais novo, olhos arregalados. Dívida. O falecido devia mais do que podia pagar. Coronel não gosta de esperar. Essas palavras chegaram aos ouvidos de Caetano, que estava encostado no balcão, observando tudo em silêncio. Ele já suspeitava, mas
Ouvir a confirmação fez o sangue ferver. No mesmo instante, Letícia, sozinha em casa, revivia lembranças. Na última semana, o marido havia chegado nervoso, mãos tremendo, dizendo palavras desconexas. Letícia, se acontecer alguma coisa comigo, você não pode confiar em ninguém, nem nos vizinhos, nem nos amigos. Ela lembrava do olhar dele, pesado como nunca, e da última frase que ficou ecoando em sua mente. Um homem de confiança sabe da verdade. Procure por ele. Letícia, perdida entre a dor e a confusão, não sabia a quem recorrer. Até que Caetano bateu à porta naquela noite. Ela abriu devagar, olhos inchados, o luto estampado no rosto. Desculpe vir tão tarde, dona Letícia, mas preciso lhe dizer algo. Não quero aumentar sua dor, mas o povo todo comenta que seu marido foi morto a mando do coronel Vicente. Letícia sentiu as pernas fraquejarem, precisou se apoiar na parede. Eu sabia que tinha algo errado. Ele não dormia, não comia, estava atormentado. Caetano, e agora? O que vai ser de mim? Caetano segurou firme a mão dela, o olhar fixo, decidido. Agora a senhora não está mais sozinha. Esse coronel pode ter poder, pode ter jagunço, mas eu não vou deixar que ele tire também a sua dignidade. O que ele fez não vai ficar impune. A chama da vingança começou a nascer, mas junto dela, também um elo invisível entre os dois. Não era amor ainda, era dor compartilhada, uma ferida aberta que se reconhecia na pele do outro. O segredo do assassino, que todos sussurravam com medo, já não era apenas boato, era certeza. E cada passo dali em diante aproximava Letícia e Caetano de uma guerra contra um homem que parecia invencível. Se essa história está mexendo com você, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito para que a gente continue trazendo histórias fortes e emocionantes como essa. No amanhecer seguinte, a casa de Letícia parecia maior do que nunca. O silêncio tinha peso. O vento passava pelo alpendre, batendo as portas de madeira e levantando o pó do chão de barro batido. Na cozinha, o ferro de brasa ainda frio no fogareiro lembrava o último café que ela havia preparado para o marido. O cheiro de fumaça velha, misturado ao do couro do arreio guardado no canto, fazia qualquer lembrança doer. Letícia caminhou devagar pelos cômodos. Na sala, o retrato em preto e branco do casamento, apoiado sobre o baú, a encarava como uma ferida aberta. Ela passou a mão na moldura, respirou fundo e falou baixo, mais para si do que para qualquer outra alma. Se eu cair agora, ninguém vai me levantar. Do lado de fora, o terreiro mostrava o abandono da madrugada violenta. Um caixote virado, o portão do curral aberto, pegadas apressadas marcadas na terra. O sol começava a subir firme, e com ele a lembrança de que a vida, mesmo a vida ferida, não espera. Caetano chegou sem alarde, segurando a rédea do cavalo e uma sacola simples pendurada no ombro. Tirou o chapéu, respeitoso. Bom dia, dona Letícia. Eu trouxe farinha, e um pouco de carne de sol e umas ferramentas. Posso começar pela cerca do fundo. Se a senhora deixar, fico por aqui até o fim do dia. Ela hesitou um segundo, como quem mede o mundo com um olhar só. Depois, assentiu. Fique. A casa tem espaço. A casa tem silêncio demais. Caetano arregaçou as mangas e entrou no terreiro com o passo firme de quem conhece o peso do trabalho. Em pouco tempo, o som do martelo, do prego entrando na madeira e o rangido da dobradiça sendo lubrificada começaram a recolocar o lugar no compasso. Letícia observava de longe, um fio de coragem se acendendo no peito. Na cozinha, ela tentou acender o fogo. As mãos tremiam. A lenha insistia em se apagar. Caetano apareceu na porta, discreto. Posso? Ela deu espaço e ele, com poucas palavras e muito jeito, soprou devagar, ajeitou os gravetos e a chama pegou. O estalo da lenha foi quase um alívio. Obrigada. A senhora não precisa agradecer por coisa que é de gente. Enquanto a carne dourava na panela de ferro, Letícia abriu o baú do casal.
Ali, entre lenços, a fita do cabelo do dia do casamento e uma camisa do marido, havia um caderno de contas já amarelado, com páginas marcadas. Ela passou os dedos pelas colunas tortas, os valores anotados à pressa, e parou num nome que apertou o estômago. Vicente. Ao lado, somas altas, juros que cresciam como praga. Caetano percebeu o silêncio pesado e se aproximou sem invadir. A senhora encontrou alguma coisa? Dívidas, muitas. E este nome, o nome que... Nem todo mundo fala baixo. Ele franziu o senho, respirou fundo. Isso explica muita coisa. E chama perigos que a gente não quer chamar. Mas não é só de dívida que se vive, é de coragem também. Letícia fechou o caderno e o apertou contra o peito, como se fosse um escudo frágil. Eu não vou ceder minhas terras, Caetano, nem que eu tenha que dormir no terreiro com uma lamparina acesa. Se a senhora dormir no terreiro, eu fico na porteira. E se vierem, me encontram primeiro. A tarde caiu, vermelha, anunciando calor no dia seguinte. Caetano ergueu o giral para secar o couro, consertou a tranca do paiol e amarrou melhor a corda do poço. À medida que o trabalho avançava, a casa parecia recuperar fôlego. Ainda era uma casa de luto, mas já não era ruína. No entardecer, comeram em silêncio. O barulho das próprias colheres parecia grande demais. Depois, sentaram no alpendre. O céu do sertão, sem nuvem, estava coalhado de estrelas. Letícia falou, com a voz mais firme do que de manhã. Fiquei pensando. Na última semana, ele falou de um homem de confiança. Disse que, se algo acontecesse, esse homem saberia a verdade. Eu não entendi. Não disse nome, não disse hora, não disse nada. Caetano ficou um tempo calado, olhando o escuro, como quem escuta além do que se pode ouvir. Às vezes, quem guarda a verdade não tem rosto. Às vezes, é um papel, um sinal, uma marca. A gente vai achar. Ela voltou os olhos para a porteira. Um arrepio correu-lhe a espinha. No chão, perto do morão, havia um pedaço de pano rasgado, encardido de poeira, que não era de ninguém dali. Caetano se levantou, caminhou até o objeto, agachou, cheirou a terra, observou as marcas de bota. Vieram até aqui hoje. Não entraram, mas vieram. Só olharam. Eles vão voltar, não vão? Vão. Mas quando voltarem, não vão encontrar a mesma casa. Naquela noite, Caetano fez cama na varanda, encostado na parede, o chapéu sobre o rosto e a espingarda de caça. Velha, mas fiel, à mão. Letícia trancou portas e janelas. Deixou a lamparina do corredor acesa e guardou o caderno de contas dentro do baú, como se ali o papel respirasse um pouco mais seguro. O sertão adormeceu pelado de vento, e a casa vazia deixou de ser só silêncio. Passou a ser vigília. Entre o bater lento do coração e o ranger da madeira, nascia sem pressa algo difícil de nomear. A confiança que a dor reconhece quando encontra outra dor que não foge. Ao longe, muito longe, cães latiam para um escuro que escondia mais do que a noite. E a casa, ainda vazia, prometia não se calar. Porque certos silêncios, quando bem guardados, se transformam em voz. E aquela voz, cedo ou tarde, iria chamar pelo nome certo. Os dias seguintes trouxeram mais do que o calor da seca. Trouxeram olhares. A cada vez que Letícia saía até a venda ou à igreja, sentia o peso das línguas afiadas. As mulheres cochichavam atrás do leque. Os homens cruzavam os braços, desconfiados. Não era apenas a viuvez que chamava a atenção. Era a presença constante de Caetano ao seu lado. Na manhã de domingo, o sino chamou para a missa. Letícia entrou na igreja vestida de preto, véu cobrindo parte do rosto. Ao lado dela não havia mais o marido, mas Caetano, de roupas simples, chapéu na mão, o corpo marcado de sol e trabalho. O murmúrio dos bancos se espalhou como rastilho de pólvora. Olha só, mal enterraram o defunto e já arrumou outro para cuidar dela. Esse Caetano não tem nada. Só pode estar de olho nas terras. O padre, homem de voz grave, lançou um olhar reprovador aos cochichos e seguiu com a missa.
mas Letícia sentia cada palavra como se fosse flecha. De cabeça erguida, rezou em silêncio, as mãos trêmulas escondidas no terço. Ao sair, ainda na escadaria, uma vizinha mais atrevida, Dona Ritinha, não resistiu. Viúva não devia andar com homem por aí, Dona Letícia. O povo fala e a senhora sabe. Língua não tem freio. Caetano deu um passo à frente, o olhar firme, a voz baixa, mas cortante. E povo que fala devia era trabalhar, dona. Quem julga a dor alheia não sabe o peso dela. O silêncio caiu sobre os curiosos. Letícia olhou para ele com espanto. Não era comum alguém defendê-la tão abertamente. Sentiu pela primeira vez em dias que não estava completamente sozinha. Na volta para casa, montaram lado a lado, o vento quente batendo no rosto. Ela falou quase num sussurro. Não precisava ter falado com ela. Agora vão falar ainda mais. Caetano respondeu sem olhar, os olhos fixos na estrada. Quem tem medo de língua de... gente não vive. O que importa é a verdade que a gente carrega no peito. O resto é só barulho. Chegando à fazenda, Letícia parou no terreiro e encarou a casa. O vazio ainda a assombrava, mas agora havia passos que ecoavam junto dos dela. Caetano desceu do cavalo e, antes de pegar a enxada, encarou a viúva. Dona Letícia, eu não vou embora. Não enquanto souber que alguém pode querer lhe tomar o que é seu. A senhora precisa confiar em alguém. E se me permitir, pode confiar em mim. Respondeu de imediato. O coração ainda estava em pedaços e a confiança era um luxo que a vida lhe roubara. Mas quando viu Caetano se curvando sobre a terra, mãos firmes, suor descendo pelo rosto, sentiu uma segurança silenciosa. À noite, enquanto o céu estrelado se abria como manto sobre o sertão, Letícia sentou no alpendre. Olhava o homem trabalhando até o fim do dia e pensava consigo mesma. Talvez Deus não me tenha deixado tão sozinha assim. E assim, no meio da dor e do julgamento cruel do povo, nascia uma aliança inesperada, não por amor ainda, mas por necessidade, por coragem e pela estranha força que une dois corações feridos quando tudo ao redor parece desmoronar. E você gosta de voltar no tempo e descobrir o que realmente acontecia nessas épocas cheias de drama e luta? Se gosta, deixa aqui nos comentários. Amo história da época. Os dias foram passando, mas a vida de Letícia não voltava ao normal. Era como se a cidade inteira tivesse se unido para vigiar cada passo da jovem viúva. Na feira, os olhos a seguiam enquanto ela escolhia mandioca e feijão. Na venda, os cochichos vinham das mesas de dominó. E até na igreja, onde deveria haver silêncio e oração, as senhoras se cutucavam e balançavam a cabeça. Caetano, sempre ao lado dela, sentia a pressão aumentar. Quando entrava no armazém para comprar sal ou querosene, os homens o fitavam com desconfiança. Alguns até zombavam, em tom baixo. Olha lá o viúvo de aluguel, esse aí não perde viagem. Mal viu a brecha, já botou o pé. Mas Caetano não se abalava. Continuava firme, olhando para a frente, como se cada palavra fosse só poeira no vento. Já Letícia, embora tentasse manter a postura, sentia o peso das línguas afiadas como facas no peito. Uma tarde, enquanto enchia o pote de barro no poço, ouviu a vizinha Ritinha novamente, agora acompanhada de outras mulheres. É uma vergonha, dona Letícia. Seu marido nem esfriou no túmulo, e a senhora já anda com outro. O povo fala. E com razão. Letícia largou a corda, deixou o balde bater contra a parede do poço e respondeu firme, a voz trêmula mas cheia de dor. Vocês não sabem o que é passar a noite acordada com medo de jagunço bater na porta. Não sabem o que é sentir a solidão me esmagando dentro dessa casa. Se fosse com vocês, será que aguentariam sozinhas? O silêncio caiu. Nenhuma delas esperava uma reação tão direta. Ritinha torceu os lábios, mas não respondeu. Apenas puxou a saia e se afastou, murmurando algo entre os dentes. Mais tarde, Caetano soube do ocorrido e procurou Letícia no alpendre. Não devia se preocupar com o que elas falam.
Gente de língua solta nunca sabe da dor dos outros. Ela olhou para o chão, lágrimas contidas nos olhos. Eu não escolhi nada disso, Caetano. Eu não queria estar viúva, não queria depender de ninguém, mas não posso lutar contra tudo sozinha. E cada palavra delas me lembra que talvez eu nunca mais tenha paz. Caetano se aproximou, voz baixa, quase num sussurro. Não é vergonha. Precisar de ajuda. Vergonha é virar as costas para quem precisa, e disso eu não sou capaz. Aquelas palavras penetraram fundo. Letícia, mesmo tomada pela tristeza, sentiu uma ponta de confiança crescer. O povo podia julgar, o povo podia condenar, mas ali, entre o barulho do vento e o silêncio da noite, nascia algo que nem mesmo a maldade das línguas poderia apagar. Enquanto São Raimundo se ocupava em vigiar a vida da viúva, ninguém percebia que forças mais perigosas se moviam por trás das sombras, de forças que não se importavam com boatos, mas apenas com poder e com terra. E o nome que surgia em todos os murmúrios, de forma velada e temida, era sempre o mesmo: Coronel Vicente. Na casa grande da fazenda Pedra Branca, o Coronel Vicente tomava café forte numa xícara de porcelana que destoava do resto do sertão. Era um homem de fala mansa e olhar gelado. Quem o conhecia sabia. Quando ele sorria, alguém perdia alguma coisa. À sua volta, 3 capangas esperavam ordens. Nivaldo Bigode, Peçanha e Juvencio, todos homens feitos, calejados de estrada e de maldade. Nivaldo, disse o coronel, sem levantar a voz, a viúva está cercada de piedade. Piedade não paga dívida. Vão lá, vejam a terra. Se entregarem as chaves do paiol, muito bem. Se não entregarem, lembram a eles quem manda em São Raimundo. O escrivão Tibério, homem magro com dedos amarelos de fumo, tirou do bolso uma folha amarrotada. Aqui está a promissória, coronel. Assinada. Juros correndo como rio em tempo de cheia. Vicente pousou a xícara, enxugou os lábios com lenço. Mostrem o papel, mas não gastem pólvora. Ainda. Os cavaleiros saíram levantando poeira. No fim da tarde, Letícia e Caetano cuidavam do curral. O céu esticava um vermelho de fogo. O gado mugia, pedindo água. A cada passo, a poeira grudava no couro das botas. Caetano ajeitava a tranca da porteira quando ouviu o tropel. Ouviu? Perguntou, virando o rosto para a estrada. Ouvi, respondeu Letícia, secando a mão no avental preto. Surgiram os 3. Cavaleiros. Vinham lentos, como quem quer que todos vejam sua chegada. Pararam diante da porteira. Nivaldo, o da frente, falou sem tirar o dente de ouro do sorriso. Boa tarde, viúva. Boa tarde, cabra. Caetano deu um passo à frente, chapéu na mão, o corpo firme. Boa tarde não se dá com ameaça no beiço. Nivaldo riu curto e tirou do bolso a folha. A viúva sabe ler? Aqui tem conta. O finado deixou dívida com o coronel Vicente. A terra paga. Chave do paiol, já. Letícia sentiu a perna fraquejar. Mas manteve o queixo erguido. Meu marido assinou com medo. Isso não é negócio, é laço. Eu não entrego nada. Peçanha, mais bruto, inclinou-se na cela. A senhora fala bonito, mas o que vale é o papel. Caetano esticou a mão, pegou a promissória, leu as linhas tortas. O valor era um absurdo. Juros sobre juros, uma armadilha. Isso aqui é escrito para sangrar, gente, disse, devolvendo o papel. E aqui, ninguém sangra sem lutar. Juvencio roçou o esporão no casco do cavalo e aproximou-se da porteira. Abre a cerca, cabra. Vamos ver o terreiro. Caetano firmou o corpo na trave como um poste. Só entra quem chega com respeito. Se o coronel quer conversa, que venha com o chapéu na mão. Capanga não pisa aqui. O vento trouxe um silêncio pesado. Nivaldo desceu do cavalo devagar e encostou o peito na trave, tão perto que Caetano sentiu o cheiro de cachaça. Você é valente, rapaz. Valente e pobre. 2 coisas que o cemitério gosta. Letícia deu um passo, a voz saindo firme, surpreendendo a si mesma. O senhor diga ao coronel que esta casa tem dono e tem memória.
Nivaldo ergueu a sobrancelha, olhou Caetano dos pés à cabeça e bateu de leve com a coronha do revólver na madeira da porteira, como quem mede a resistência. Amanhã, no romper do dia, voltamos, ou a chave do paiol, ou a tropa, e trazemos o tabelião para botar no livro. Caetano não recuou. Amanhã, no romper do dia, esta porteira vai estar no mesmo lugar, e eu também. Os três se entreolharam. Peçanha fez menção de desmontar, mas Nivaldo soprou um não entre os dentes. Montou de novo, guardou a promissória dentro do gibão e cuspiu no chão. Aproveitem a noite, é a última em paz. Viraram os cavalos, foram embora em passo lento, deixando atrás de si a promessa de tempestade. Quando a poeira assentou, Letícia encostou na parede do alpendre. O coração batia alto, feito zabumba. Eles vão destruir tudo, Caetano. Só destrói quem encontra brecha. Hoje viram que aqui não tem. Ele respirou Mas a gente fundo. Precisa se preparar. Passaram a noite trabalhando calados e rápidos. Caetano reforçou a tranca do paiol, amarrou melhor o portão do curral, cavou um sulco raso diante da porteira para travar a roda de carroça. Pendurou um sino de ferro num arame, de modo que qualquer toque na cerca fizesse o som soar. Letícia separou o que era mais importante: o caderno de contas, a caixa com os papéis do marido, a lamparina cheia, um punhado de dinheiro embrulhado em pano. No meio do serviço, apareceu seu Baltazar, o velho amigo, trazendo uma espingarda de 2 canos, herdada do pai. Não vim por coragem, vim por vergonha, disse pousando a arma na mesa. A cidade toda fala, mas pouca gente ajuda. Eu não durmo bem enquanto souber que vocês estão sozinhos. Caetano apertou a mão do velho. Aqui ninguém vai esquecer essa bondade. Baltazar ajeitou o chapéu. Bondade nada. É justiça. Só não deem peito à bala. Escolham o lugar e façam o coronel gastar sola. A noite enfim se deitou. O céu era um pano escuro cravejado de estrelas. O sino improvisado balançava de leve no vento sem tocar. Letícia, com a lamparina na mão, parou ao lado de Caetano na varanda. Ele mantinha os olhos na estrada. Você tem medo? Perguntou ela. Tenho, mas já aprendi a andar com o medo como quem anda com faca no cinto. Serve, desde que a gente saiba usar. Ela encostou o ombro de leve no braço dele. Não era gesto de amor, era gesto de quem precisava sentir que ainda havia vida do lado de cá. Se eles voltarem ao amanhecer, disse Letícia. Quando eles voltarem ao amanhecer, corrigiu Caetano firme, vão encontrar uma casa acordada. Ao longe, um uivo de cão riscou o silêncio. O sertão prendeu a respiração. Do outro lado da noite, cavalos eram selados. A mão do coronel tinha alcançado a porta da viúva. E a porta, pela primeira vez desde a morte, não estava escancarada. Estava de guarda. Vocês já se inscreveram no canal? Assim vocês não perdem os próximos capítulos dessa história. O amanhecer chegou sem piedade. O galo mal havia cantado e já se ouvia o tropel de cavalos levantando poeira na estrada que levava à fazenda de Letícia. Eram os jagunços do coronel Vicente, 4 dessa vez, com armas na cintura e o olhar de quem não veio para a conversa. À frente, novamente, vinha Nivaldo Bigode, o dente de ouro brilhando sob o sol recém-nascido. Caetano já os esperava na porteira, firme como uma pedra. A espingarda repousava em suas mãos, mas o olhar dizia mais que qualquer arma. Ao lado dele, Letícia, pálida, segurava o terço com tanta força que os dedos estavam brancos. É hoje, viúva, disse Nivaldo, erguendo a promissória para o alto. Ou entrega as terras, ou o chão vai beber sangue. Caetano deu um passo à frente, a voz grave, sem tremor. Aqui vocês não levam nada, nem a terra, nem a honra dela. Quem quiser entrar, que tente, mas que saiba que não sai ileso. Um dos jagunços, Peçanha, não esperou ordem. Puxou o facão e avançou, chutando a trave da porteira. O barulho ecoou pelo terreiro. Caetano reagiu rápido, empurrou o portão de volta com força e, num golpe seco, derrubou o homem no chão de terra batida. Os outros puxaram armas. Letícia gritou, mas Caetano não recuou.
A luta foi corpo a corpo, mais de braço que de bala. Facões cruzaram, socos foram trocados e o som dos cavalos nervosos misturava-se aos gritos de ódio. O sangue logo apareceu. Um corte profundo na testa de Caetano escorreu pelo rosto, manchando sua camisa já surrada. Ele, no entanto, parecia não sentir dor. Com um murro certeiro, derrubou outro jagunço, que caiu de joelhos e cuspiu areia. Letícia, desesperada, correu até a cozinha, pegou uma panela de ferro e, sem pensar duas vezes, arremessou-a contra um dos agressores. O impacto fez o homem cambalear, dando a chance para Caetano dominá-lo. Nivaldo, furioso, sacou o revólver e apontou direto para Letícia. O coração dela congelou. Mas antes que o tiro saísse, Caetano se lançou contra ele, empurrando o braço do jagunço para o alto. O disparo se perdeu no céu, assustando as galinhas no terreiro. Os dois rolaram no chão, lutando pela arma. A poeira subia, o sol castigava e o sertão parecia prender a respiração diante daquela disputa. Por fim, com a força de quem não tinha mais nada a perder, Caetano conseguiu arrancar o revólver das mãos de Nivaldo e o lançou para longe. Ensanguentado, ofegante, mas de pé, ele encarou os homens caídos e disse, com voz rouca mas firme: digam ao coronel que esta terra não é dele e que, se quiser guerra, vai ter. Mas aqui só entra quem a dona permitir. Nivaldo, ainda no chão, limpou o rosto sujo de terra e cuspiu de lado. Isso não acaba aqui, cabra. O coronel não perdoa. Montaram de volta nos cavalos, um a um, derrotados. Partiram sem olhar para trás, deixando apenas marcas profundas de casco e a ameaça no ar. Letícia correu até Caetano, o rosto dela em lágrimas, as mãos trêmulas tentando estancar o sangue da testa dele. Você podia ter morrido, Caetano. Eles iam te matar sem piedade. Ele sorriu de canto apesar da dor. Se eu tivesse caído, ao menos caía defendendo o que é justo. E não deixaria você sozinha. Ela desabou nos braços dele, soluçando. Pela primeira vez desde a morte do marido, Letícia chorava não apenas de tristeza, mas de alívio. A terra ainda estava manchada de sangue, mas naquele chão algo mais começava a nascer, uma confiança que a violência não conseguiu arrancar. E enquanto o sertão engolia o silêncio, após a luta, Caetano sabia que aquela batalha vencida era apenas o começo de uma guerra muito maior. Naquela noite, o terreiro ainda cheirava a pólvora e a sangue. Letícia mal conseguia fechar os olhos. Cada estalo de madeira, cada mugido distante do gado parecia presságio de novos ataques. Sentada na beira da cama, o véu preto já esquecido sobre a cadeira, ela encarava o vazio, os dedos apertando o terço como se dele dependesse a própria vida. Caetano, ferido, estava no alpendre, limpando o corte da testa com um pano embebido em cachaça. A dor ardia, mas não lhe tirava a firmeza do olhar. Ele não dormia, vigiava, como se a simples presença dele fosse o último muro entre Letícia e o abismo. Em dado momento, ela saiu do quarto, pés descalços no chão frio, e parou diante dele. Caetano, por que você arrisca tanto? Essa luta não é sua. Você podia ter ido embora e se livrado dessa guerra. Ele respirou fundo, encarando o escuro do sertão. Porque, antes de morrer, seu marido me procurou. Letícia sentiu o coração parar. Meu marido procurou você? Sim, dias antes da tragédia. Ele me encontrou na venda. Disse que estava atolado em dívida e com medo. Pediu que, se alguma coisa acontecesse, eu não deixasse você cair nas mãos do coronel. Disse que havia um papel, uma promessa guardada, mas não contou onde. Só pediu que eu vigiasse você. E agora eu carrego essa promessa comigo. Os olhos de Letícia marejaram. Ela se lembrou das últimas palavras do marido quando o viu, inquieto, caminhando pelo quarto à noite, dizendo que um homem de confiança sabia da verdade. Era Caetano. Então... é por isso que você não foi embora. Caetano virou o rosto, quase como se quisesse esconder a dor que não era só física.
Não foi só por isso, dona Letícia. Eu conheço a solidão, sei o que é viver cercado de nada, com o mundo virando as costas, e eu não podia deixar que você enfrentasse isso sozinha. Letícia sentiu um nó apertar-lhe a garganta. Parte dela ainda se agarrava à memória do marido. Outra parte começava a perceber que aquele homem diante dela carregava não só força, mas lealdade. Você sabe onde está esse papel? Essa tal promessa? Ainda não, mas jurei que vou encontrar, porque eu vi no olhar do seu marido que aquilo era mais do que uma dívida. Era um segredo, algo que podia mudar seu destino. Ela se sentou ao lado dele no banco de madeira, tão perto que podia sentir o cheiro de suor misturado ao da cachaça. Caetano, eu não sei mais em quem acreditar, mas eu confio em você. O silêncio caiu entre os dois, quebrado apenas pelo vento noturno que balançava a lamparina. Havia ali uma dor compartilhada, mas também um fio de esperança. Um fio frágil, quase invisível, que poderia ser cortado a qualquer momento pela mão cruel do coronel Vicente. E enquanto a noite se aprofundava, Caetano guardava em silêncio a promessa não revelada. Um segredo que ainda viria à tona e mudaria não apenas a vida de Letícia, mas o rumo de toda aquela terra, marcada por sangue e injustiça. E você acha que essa moça merece justiça? Se sim, deixa nos comentários. Justiça por Letícia. No domingo seguinte, a sineta da igreja chamou o povo cedo. O sol ainda lambia o beiral das casas quando Letícia entrou pelo corredor central. De preto, véu discreto sobre o cabelo preso. Caetano seguiu um passo atrás, chapéu na mão, a ferida da testa ainda marcada de vermelho escuro. As conversas baixas morreram quando eles passaram. Era como se até o piso de tijolo parasse para ouvir. No altar, Padre Ezequiel, homem firme, barba grisalha e olhos que sabiam de vida e de morte, ergueu a voz. Meus filhos, Deus vê o que o povo não vê. O julgamento da praça é rápido, o de Deus é justo. Se a língua de uns pesa como pedra, lembrem, pedra não é sentença, nem a dor de uma viúva é motivo para chacota. Houve um mexer nos bancos. 2 comadres baixaram o rosto. Um homem tossiu seco, desconcertado. De lado, Nivaldo Bigode e Peçanha, de roupa escura e faca no cinto, fingiam rezar com o queixo alto. Presença calculada para lembrar que o coronel Vicente tinha olhos até na casa de Deus. A missa seguiu. Letícia, de mãos unidas, rezou sem palavra. Quando acabou, ela e Caetano ficaram por último. Padre Ezequiel aproximou-se deles, trouxe-os para a sacristia e fechou a porta de madeira com cuidado. Filha, disse o padre, tirando um pano limpo da gaveta. Sente-se aqui. E você, rapaz, deixe eu ver essa testa. Caetano obedeceu. O padre passou água morna, soprou de leve para tirar o ardor e fez o curativo com um capricho de mãe. Homem que sangra por justiça já chega com bênção, murmurou apertando o nó da faixa. Letícia respirou fundo. Padre, a cidade inteira me julga. Dizem que eu procurei o que aconteceu. E agora os jagunços vêm como se eu fosse culpada de alguma coisa. Eu não tenho paz. Padre Ezequiel apoiou as mãos nos ombros dela, olhos nos olhos. Paz não é ausência de guerra, minha filha. Às vezes, paz é saber qual batalha vale a pena. Mas escute, e não façam do ódio um guia. O ódio é cego, a justiça enxerga. Caetano cruzou os braços, sério. A gente vai precisar mais do que oração, padre. O coronel tem papel, tem homem, tem munição. Eu sei, respondeu o padre, abrindo uma gaveta antiga e tirando um livro de intenções amarelado. Semana passada, antes da tragédia, seu marido veio aqui, pediu missa na intenção da família, deixou uma esmola boa demais para quem andava com o bolso raso. Não posso lhe dizer o que ouvi, em confissão, porque isso é entre a alma e Deus, mas posso dizer o que vi. Ele chegou com um embrulho de papel, falou com o Olavo e o sacristão e perguntou sobre o cartório do Arraial de Arapuá. Queria cópias. Cópias, entenderam? Quem pede cópia tem original.
E quem procura o cartório de Arapuá, longe dos olhos do coronel, estava tentando escapar das garras dele. Os dois se entreolharam. Um fio de esperança atravessou o ar, tímido, mas vivo. Padre, o escrivão do coronel é Tibério, disse. Caetano, se o finado tentou o cartório da cidade, o papel sumia. Mas em Arapuá pode ter ficado. É o que suspeito, assentiu o padre. O tabelião Anselmo de Arapuá é homem direito. Não bebe com coronel, não assina o que não leu. Vão até lá. Há caminhos por dentro do mato, passando pelo passo do umbuzeiro. Saindo ainda hoje, chegam ao entardecer. Levem água, façam volta grande. Nivaldo e os outros andam rondando a estrada principal. Letícia apertou o terço. Se existir esse papel, ele pode me proteger? Padre Ezequiel pousou a mão no coração dela. Papel é barro. O que sustenta o barro é a mão de quem o segura. Se o documento for o que eu imagino, não só protege, vira escudo e chave. Só não deixem o coronel saber que vocês sabem. A porta da sacristia bateu levemente. Era Olavo, sacristão de 20 e poucos anos, tímido, chapéu na mão. Perdoe, padre, mas achei isso atrás do banco do fundo. Entregou um pequeno santinho de São José, com um verso escrito à mão, torto, a tinta já esmaecendo. Quem guardar, guarda para dois. Letícia levou a mão à boca. Essa letra é dele. Caetano virou o santinho contra a luz. Havia um risco quase invisível marcando a borda, como quem indica uma dobra. Abriu com cuidado. De dentro caiu um pedacinho de papel fino, com 3 palavras. Arapuá, livro segundo. Então é isso, disse Caetano sem erguer a voz, mas com a decisão acesa no peito. O rastro que faltava. Padre Ezequiel ergueu a mão e traçou o sinal da cruz sobre os dois. Vão, com Deus, e lembrem, não é hora de bravata, é hora de caminho quieto. Se alguém parar vocês, são romeiros. Levem uma vela e este bilhetinho de intenção para justificar a viagem. Eu escrevo agora. Enquanto o padre riscava o papel com letra caprichada, um som pesado veio de fora. Ferraduras no pátio da igreja. A sombra de Juvencio passou na janela, lenta, farejando rumor como cão de caça. O padre não parou de escrever. Eles cheiraram que há movimento, murmurou Caetano. Deixem que cheirem, respondeu o padre, entregando a intenção de missa dobrada. Quem procura Deus, encontra silêncio. Quem procura maldade, encontra ruído. Hoje, vocês serão silêncio. Letícia tomou fôlego, guardou o santinho no decote do vestido e escondeu a nota Arapuá, livro segundo, dentro do terço, embrulhada na fitinha azul. Caetano apertou a mão do padre com respeito. Se a gente não voltar hoje, voltamos quando o céu deixar. O céu sempre deixa, meu filho. Só não deixa é o pecado mandar. Vão. Saíram pela onde a sombra da torre fazia a rua parecer mais curta. Passaram pelo beco da Gameleira, atravessaram o quintal de Dona Jandira, ganharam a trilha do açude seco. Atrás, a cidade continuou do tamanho do medo que queria impor. Adiante, o sertão se abriu como um mapa antigo, cheio de riscos e de promessas. Naquele dia, entre o murmúrio das rezas e a poeira das sandálias, não foi o povo quem julgou, nem o coronel. Foi Deus que, no seu jeito de escrever torto por linhas retas, apontou um caminho. Arapuá, livro segundo. E quando Deus julga, o medo treme. Porque a verdade, mesmo escondida em papel fino, tem o peso de uma pedra grande. O sertão da Bahia, naquele ano de 1895, parecia amaldiçoado. O céu se fechara em silêncio. Nenhuma nuvem, nenhum vento trazendo esperança de chuva. A terra rachava como pele queimada, o gado mugia magro e o povo de São Raimundo começava a perder a fé. Cada manhã era igual. Crianças carregando latas até o poço quase seco, mulheres disputando baldes de água, homens enterrando animais mortos no pasto. Na fazenda de Letícia, a seca mostrava sua fúria. O milharal virou palha seca, o feijão não vingou. O curral, antes cheio de mugido forte, agora tinha meia dúzia de vacas mirradas. Letícia passava as mãos na testa, limpando o suor que insistia em escorrer, mesmo sem sombra.
Caetano, ao lado dela, puxava a água do poço fundo, mas o balde subia cada vez mais leve. Se continuar assim, não sobra nada, nem terra, nem gado, nem gente, disse Letícia num fio de voz. A seca é braba, mas não é eterna, respondeu Caetano, ajeitando o chapéu de couro na cabeça. O coronel sabe disso. É na hora da fome que ele compra tudo barato, paga uma ninharia e o povo entrega as terras para não morrer de sede. De fato, o coronel Vicente já começava sua obra. Na cidade, mandava jagunços oferecer dinheiro baixo em troca de fazendas. O povo, desesperado, aceitava. Casas inteiras eram deixadas às pressas. Famílias se enfileiravam na estrada rumo ao litoral, na esperança de encontrar chuva e trabalho. Uma tarde, Letícia recebeu a visita de Dona Alzira, viúva velha e cansada, com os pés rachados de tanto caminhar. Minha filha, eu vendi meu sítio hoje. O coronel pagou pouco, mas pelo menos dá para comprar comida para uns meses. Vocês deviam fazer o mesmo. Terra sem água é só poeira. Letícia segurou as mãos enrugadas da vizinha, mas sua voz saiu firme, mesmo entre lágrimas. Eu não vou entregar o que é meu. Se eu morrer aqui, morro com dignidade. Essa terra é a única coisa que sobrou de tudo o que perdi. Caetano, que ouvia em silêncio, se aproximou e completou. Enquanto eu estiver vivo, ninguém arranca nada dessa mulher à força, nem pela seca, nem pela bala. As palavras ecoaram no ar seco, como promessa e como ameaça. Nos dias seguintes, a situação só piorava. Letícia começou a repartir a pouca farinha que tinha com vizinhos mais necessitados. À noite, a lamparina mal iluminava o rosto dela. Mas Caetano via a força nos olhos, mesmo cansada, mesmo abatida. Você tem coragem, Letícia, coragem de quem já carregou dor demais, disse ele. Não é coragem, Caetano, é medo de esquecer quem eu sou. Se eu cedo, eles me apagam. O laço entre os dois se fortalecia, costurado pelo sofrimento e pela resistência. Não era romance doce, era companheirismo bruto, nascido no barro rachado da seca e no sangue derramado no terreiro. Numa madrugada, enquanto o vento quente soprava poeira contra as janelas, Letícia acordou, assustada com o mugido fraco de uma vaca caindo no curral. Correu até lá com Caetano. A cena era dura. O animal não resistira à fome. Ela ajoelhou na terra seca, as mãos cobertas de poeira e lágrimas. Até os bichos estão indo embora, Caetano. Só eu fiquei. Ele a ergueu devagar, olhando fundo nos olhos dela. Você ficou porque alguém precisava resistir. E eu fiquei porque não sei viver virando as costas para quem precisa. O amanhecer veio com o sol ainda mais impiedoso. Mas mesmo com o céu fechado e a terra rachada, havia uma chama que nem a seca conseguia apagar. A determinação de Letícia e a lealdade de Caetano. O coronel podia ter armas, jagunços e poder. Mas, naquela casa de barro e suor, nascia algo que ele não podia comprar. A força da resistência alimentada pela dor. E vocês amam histórias emocionantes como essa, que nos fazem voltar no tempo e sentir a vida dura que o povo enfrentava. Se amam, deixem nos comentários. Amo histórias da época. A seca já tinha consumido a plantação, o gado e a paciência do povo. Mas naquela madrugada, não era a fome que pesava no ar, e sim o cheiro da pólvora que estava por vir. A notícia correu feito vento. O coronel Vicente havia desafiado Caetano para um duelo, em frente à praça da igreja. Não era apenas uma questão de honra, era o golpe final para mostrar ao povo quem mandava em São Raimundo. No escuro do quarto, Letícia não conseguia dormir. A lamparina oscilava e o silêncio só era quebrado pelo bater acelerado do coração dela. Caetano, sentado à beira da cama, limpava a velha espingarda, como quem se preparava para uma caminhada longa. Você não precisa aceitar, Caetano. Eles querem a sua morte. Querem me ver de novo caída no chão, sozinha, disse Letícia, a voz embargada. Se eu não aceitar, Letícia, eles tomam a sua terra e pisam na sua memória.
Se eu cair, pelo menos caio lutando por você, por algo que vale mais que a minha vida. Ela segurou as mãos calejadas dele com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu já perdi uma vez. Não sei se aguento perder de novo. Ele a encarou nos olhos, o semblante firme, mesmo carregado de medo. Se eu não voltar, lembre que lutei até o fim. Mas saiba, não vou sozinho. Você vai comigo em cada disparo, em cada passo. O dia amanheceu com o sol preguiçoso, subindo por trás das casas de taipa. A praça estava cheia, homens, mulheres e até crianças, todos de pé, assistindo o espetáculo que o coronel preparara. Vicente surgiu montado em seu cavalo branco, imponente, terno engomado, revólver reluzindo na cintura. Ao lado, seus jagunços armados até os dentes. Caetano apareceu a pé, chapéu de couro na cabeça, espingarda simples no ombro. A diferença entre os dois era gritante. De um lado, riqueza e poder. Do outro, simplicidade e honra. O padre Ezequiel, aflito, tentou interceder. Coronel, isso é pecado. Duelo é sangue derramado diante de Deus. Pense bem. Vicente riu de canto. Deus não interfere em negócios, padre. O povo vai ver quem manda. O silêncio tomou conta. O duelo começou. Os dois homens se posicionaram, olhos fixos um no outro, a tensão cortando o ar. Vicente sacou o revólver com rapidez, mas Caetano foi mais ágil. Rolou pelo chão e disparou a espingarda. O estampido ecoou pela praça. O tiro acertou o braço do coronel, fazendo a arma dele cair. O povo prendeu a respiração. Jagunços se preparavam para atacar, mas Letícia, que assistia de perto, avançou corajosa, levantando um papel amarelado no... Parem! Antes de mais sangue, vejam isto. Era o documento que Caetano havia encontrado dias antes no cartório de Arapuá. A escritura original da fazenda, assinada em cartório, com todas as dívidas quitadas. A prova de que o coronel mentia ao cobrar. O povo começou a murmurar. Alguns gritavam, é verdade, o coronel enganava a cidade. O papel mostra tudo, ele nunca teve direito nenhum. Desarmado, sangrando e humilhado diante de todos, Vicente não teve como reagir. O poder que ele usava como escudo desmoronava ali, sob os olhos de quem ele oprimira por anos. Caetano, com o rosto sujo de poeira e sangue, ergueu-se firme. A justiça não é feita na ponta do revólver, coronel. É feita na verdade. E a verdade é que essa terra pertence a Letícia. Nem o senhor, nem seus jagunços, nem a seca vão tomar o que é dela. A praça explodiu em gritos de apoio. O coronel, envergonhado e derrotado, recolheu-se com seus homens, desaparecendo por entre a poeira da estrada. Letícia caiu de joelhos, tomada pelo peso da emoção. Caetano correu até ela, ergueu-a nos braços e a abraçou com força. Chorando, ela disse, você me salvou, Caetano. Salvou a minha vida, a minha honra e a memória do homem que perdi. Ele a olhou nos olhos, a voz baixa, mas carregada de sentimento. Não fiz só por promessa. Fiz porque já não sei viver sem você. Naquele instante, em meio ao povo que agora os aplaudia, Letícia entendeu. O sofrimento que os unira não era mais apenas dor. Era também um amor forjado na luta, no sangue e na esperança. O sol queimava alto no céu, mas a praça de São Raimundo nunca mais seria a mesma. E a história de uma viúva que viu o marido morrer e encontrou na dor a coragem de se reerguer virou lenda, passada de boca em boca como lembrança de que a justiça, mesmo tardia, sempre chega. O sol ainda queimava quando a praça começou a se esvaziar. O coronel Vicente havia partido com os jagunços, levando no rosto a vergonha que nunca mais seria esquecida. O povo comentava em voz alta, indignado e ao mesmo tempo aliviado. Pela primeira vez em anos, o poder do coronel fora contestado diante de todos. Letícia, com o coração ainda acelerado, abraçava contra o peito o documento que Caetano e o padre Ezequiel ajudaram a encontrar. Aquela escritura não era apenas um pedaço de papel, era um escudo, uma prova de que seu marido
antes de morrer, tinha feito de tudo para salvá-la da ruína. Ela olhou para Caetano, os olhos cheios de lágrimas. Era isso que ele escondia. Essa era a promessa que ele deixou para mim. Caetano enxugou o suor da testa com o braço e assentiu, a voz embargada pela emoção. Seu marido sabia que não tinha saída, mas deixou um caminho e me deixou a missão de proteger você até que a verdade viesse à luz. Letícia abaixou a cabeça, apertando os dedos na beira do documento. E você cumpriu a promessa. Mesmo quando todos me viraram as costas, você ficou. Ele respirou fundo, os olhos fixos nela. Fiquei porque não podia ir embora. Fiquei porque, mesmo na dor, vi em você uma força maior do que qualquer seca ou jagunço. E hoje, Letícia, eu não fico mais só por promessa. Fico porque é ao seu lado que quero viver. As palavras caíram pesadas no coração dela, mas não como peso de luto, como semente de algo novo. Pela primeira vez desde a tragédia, Letícia sentiu que não estava presa apenas ao passado, mas que havia futuro. O povo, reunido na praça, começou a gritar o nome de Caetano, não como herói de romance, mas como homem de coragem. Caetano! Caetano! Ecoava pelo vilarejo, cada voz carregando um misto de gratidão e admiração. Padre Ezequiel ergueu as mãos e declarou em voz alta: está escrito no livro dos homens e no livro de Deus. Essa terra pertence à família de Letícia, e que ninguém ouse contestar, sob pena de se ver contra o céu e contra o povo. Letícia desabou em lágrimas, ajoelhada no meio da praça. O documento tremia em suas mãos, mas o coração agora batia com uma nova esperança. O marido tinha morrido, é verdade, mas sua memória não foi em vão. Ele deixou mais do que dívidas, deixou uma saída, uma chance de recomeço, uma recompensa escondida que agora vinha à tona. Caetano se ajoelhou ao lado dela, segurou-lhe as mãos e diante de todos prometeu: enquanto eu tiver fôlego, ninguém mais vai derrubar você, Letícia. Nem coronel, nem seca, nem maldade. A praça inteira silenciou. Era como se naquele instante o sertão, tão seco e tão duro, abrisse espaço para a esperança florescer. Na dor, eles se encontraram. No sangue derramado nasceu confiança, e na promessa revelada, a vida lhes oferecia algo que parecia perdido: a chance de amar de novo. O sol se punha devagar atrás das montanhas secas, tingindo o céu de vermelho. E com aquele pôr do sol, nascia uma nova história para Letícia e Caetano, uma história que ninguém jamais ousaria apagar. A noite caiu sobre São Raimundo como um manto pesado, mas naquela vez não havia apenas luto. Havia um silêncio, diferente, carregado de respeito. O coronel Vicente, ferido em seu orgulho e em sua carne, se recolhera. E o povo, antes acostumado a viver curvado, começava a levantar os olhos. Na varanda da casa simples, Letícia sentava-se com o documento nas mãos. As velas iluminavam seu rosto cansado, mas havia um brilho novo em seus olhos. Ao lado dela, Caetano descansava a espingarda contra a parede, e mesmo com as feridas da luta, parecia mais firme do que nunca. Ela falou em voz baixa, quase um sussurro, que o vento levou. Caetano, eu pensei que minha vida tivesse acabado naquela madrugada em que ele morreu, mas hoje percebo, não foi o fim. Foi o começo de algo que eu nunca imaginei viver. Caetano a encarou, os olhos cheios de sinceridade. Eu não vim substituir ninguém, Letícia. Seu marido confiou em mim. Eu cumpri a promessa dele. Mas o que eu sinto agora não é mais promessa. É escolha. Escolha de caminhar ao seu lado, mesmo que o sertão nunca dê trégua. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas dessa vez eram de emoção e alívio. Letícia segurou as mãos dele e respondeu: a dor nos uniu, Caetano, mas o amor vai nos sustentar. Eu já não carrego o peso sozinha. E assim, em meio às ruínas da seca, à sombra da violência e ao luto que parecia sem fim,
nasceu um novo começo. Não de contos de fadas, mas de coragem, de suor e de vida real. O povo ainda lembraria por anos daquela viúva que caiu ao chão e daquele fazendeiro pobre que a ergueu com a força dos braços e da alma. Naquele sertão duro, marcado pela injustiça, ficou gravada a certeza de que até nas maiores tragédias pode nascer a esperança. E que quando a dor junta dois corações, nem mesmo a morte consegue apagar o que Deus escreveu. E agora eu quero saber de você. O que achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, principalmente, compartilhar esse vídeo com quem também ama histórias que tocam a alma. E já clique na próxima história. Tenho certeza que você vai se arrepiar ainda mais. Nos vemos lá.